Bom dia a todos. Nossa, bom dia, meio... Que houve? Vocês não tomaram café? Vamos lá, vai. Bom dia a todos. Bom dia. Agora sim. Eu gostaria de agradecer a esta sociedade, a 10ª União Regional Espírita, a todos os seus trabalhadores, porque sem eles não poderíamos estar aqui hoje. Então a minha gratidão por esta oportunidade. Medicina da alma, Paracelso, Hahnemann, o pai da homeopatia, e Allan Kardec. Esta conexão é uma conexão que vem sendo feita há milênios. 400 anos antes do Cristo, Aristóteles, que é o pai da medicina, já nos orientava na escola de Cos sobre a mente, o espírito e o corpo. Esta conexão que nos dias atuais não tem mais como nós não praticarmos na nossa vida médica, no nosso dia a dia. E aquele que não quiser enxergar isso é porque ainda não despertou para essa realidade. Aristóteles tinha uma trindade que dizia que para termos saúde precisamos de equilíbrio, precisamos de uma multidimensionalidade que somos cada um aqui presentes, e também de uma forma de integralidade, ver o paciente não mais com um efeito que procura um atendimento, um socorro, mas ver uma pessoa. Então nós estamos falando de espíritos que vinham o ser humano como Jesus, porque Ele é o médico por excelência. Jesus jamais olhou para o ser e se preocupava com a sua patologia, porque era apenas um detalhe, estar doente, quer seja do corpo físico, quer seja das outras dimensões, a qual nós vamos exemplificar para vocês. Isso seria assunto para um seminário de um dia inteiro, mas Jesus olhava sempre, não perdia nenhum momento de instruir, de chamar o espírito para a sua verdadeira realidade. Por que adoeci? Por que estou com dificuldade? Porque muitas vezes o nosso corpo físico, ele é perfeito. Nós não encontramos nenhuma patologia. E não é incomum pessoas com sacolas de exames e eles são totalmente normais, mas o ser se encontra muito doente. Mas ainda, na ciência atual, com toda essa tecnologia que nós nos deparamos, somos capazes de alterar a biologia de qualquer ser humano. Existem cientistas com esse poder tecnológico. Olhamos a intimidade das células, mas ainda não temos muitas respostas para tantas dores, como as doenças mentais, muitos tipos de câncer.
Então essa proposta da medicina da alma, de realmente nós fazermos essa verdadeira conexão de saúde e espiritualidade, ainda nos deparamos com resistências. E desde a época de Aristóteles, no século XV e depois no século XIX, no século XV, Paracelso, que teve uma passagem breve, nasceu por volta de 1491 e faleceu com 48 anos, já trazia essa proposta. Paracelso já dizia que o ser humano é formado de espírito, perispírito e corpo. Dizia que existia uma energia circulante em nós, defendia essa dimensionalidade do ser humano, mas junto com Aristóteles, conosco, com Allan Kardec, com a Associação Médico Espírita do Brasil, ainda somos uma minoria criativa. O que vem a ser isso? É a expressão que designa grupos minoritários de pessoas defensoras de mudanças evolutivas, em contraposição à grande maioria arraigada a uma mentalidade arcaica. Paracelso, quando se instalava numa cidade, não era por muito tempo, porque era perseguido, era ameaçado e teria que mudar de cidade, porque senão lhe custaria a vida. E quem perseguia Paracelso? Porque Paracelso tratava pessoas e fabricava o próprio remédio, porque era defensor do vitalismo, do semelhante cura semelhante, que o melhor remédio para curar veneno de cobra é o próprio veneno da cobra, como diz nesse ditado popular. E os grandes perseguidores de Paracelso eram os boticários, eram os próprios colegas médicos, porque Paracelso jamais faria qualquer consórcio com qualquer empresa, porque ele defendia esta medicina integral, essa medicina da alma. Em nenhum momento aqui vamos deixar claro para vocês que somos contra a medicina convencional, a medicina hemogênica, alopática. Mas quem que determinou para nós que esta medicina é a medicina de escolha? Então, no decorrer da nossa fala, nós vamos trazer esta nova proposição que está posta hoje, que os bancos de dados médicos hoje dispõem mais de 1000 publicações a respeito da alma, a respeito da medicação fluídica, a respeito desta conexão de saúde e espiritualidade, que no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus nos propõe isso. Esta conexão, esta aliança da saúde com a medicina, com a espiritualidade. E é o primeiro capítulo onde ele vem dizer que ele não veio destruir a lei. E logo em seguida, nesse capítulo, poderão checar nos vossos livros, vem a nova era. Então essa medicina que Aristóteles já nos propunha é para hoje. A obra Chico Xavier, Emmanuel e André Luiz não era para ser entendida na década de 40. Era para hoje, era para nós. Nós estamos preparados para levar essa nova proposição. E a física quântica vem contribuir, vem alicerçar esses novos pensamentos. Dr. Amit Goswami é um indiano, médico da Universidade do Oregon, físico quântico,
que traz na sua obra O Médico Quântico, ele vem dizer aquilo que está na base doutrinária, que Allan Kardec nos traz com muita propriedade e que dispensa vários capítulos no Livro dos Espíritos. Nós só conseguiremos entender a física quântica se afirmarmos sobre o primato da consciência. A consciência vem em primeiro lugar. Ela é o fundamento de todo ser. Tudo o mais, inclusive a matéria, é uma possibilidade da consciência. E a consciência escolhe, dentre essas possibilidades, todos os eventos que vivemos. Então eu vou ler de novo agora. E vou trocar algumas palavras. Nós só conseguiríamos entender a física quântica se afirmarmos sobre o primato do espírito. O espírito vem em primeiro lugar. Ela é o fundamento de todo ser. Tudo mais, inclusive a matéria, é uma possibilidade do espírito. E o espírito escolhe, dentre essas possibilidades, todos os eventos em que vivemos. Então é você. Você que é dono da sua realidade. Você que está fazendo as programações daquilo que você almeja. E é isso que nós, médicos espíritas, precisamos propor, além da cirurgia, além do remédio, além de todas as terapêuticas, porque todas as terapêuticas propostas hoje, elas são para tratar a matéria. Mas a medicação para melhorar o espírito ainda não tem. Já tem medicação fluídica. E Hahnemann deixou muito bem claro isso. Mas a proposta para o espírito é sua. Você é o maestro desta orquestra. E a física quântica vem aliar este conhecimento junto, em parceria, nesta conexão que Kardec propôs, essa aliança da saúde com a religião. Dr. Jordan Graf, só fazendo um parênteses com o Dr. Amit Goswami, Dr. Amit Goswami já veio nos nossos encontros, a Associação Médico Espírita do Brasil, há mais de 20 anos, promove a cada 2 anos, ímpar, o maior encontro desta conexão de saúde e espiritualidade, aonde vem pessoas, cientistas do mundo inteiro para discutirmos, para levarmos proposta desta nova aliança da saúde com a religião. E o Dr. Jordan também já esteve a nosso convite, já fez uma entrevista na revista Veja. Ele é chefe de um grande serviço de neurociência e ele diz que nós, seres humanos, nós somos predispostos biologicamente a ter crenças. Então alguém que se intitule ateu, que não confie em algo supremo, é impossível, porque isso está inerente a nós, a nossa condição humana de espíritos encarnados neste processo de aprendizado matriculado nessa grande escola chamada Terra. Então, a crença em algo superior, através de uma religião e de uma religiosidade, porque isso tem uma diferença muito grande, está inerente e existem várias pesquisas através de neuroimagem mostrando que existe um ponto no cérebro chamado o ponto de Deus. Poderia falar do Dr. Francis Collins, mas nos custaria um tempo que não podemos dispensar, que foi o diretor do programa Genoma no Mundo, e ele afirma isso após concluir que o estudo Genoma não mostrou muito, né, o que eles esperavam. Esperavam encontrar mais de 100 mil genes, e encontraram uns merreco 25 mil, nos comparando com os ratos, que tem 300 a menos, uma espiga de milho tem 19, e os chimpanzés
praticamente não há diferença entre nós, mostrando que esse estudo mostra a soberba humana, porque a realidade do Espírito é a que deve ser pesquisada e é a que deve ser procurada, e Emmanuel, no final da minha fala, vai deixar muito claro para todos que queiram, que aceitam que o ser humano não é um amontoado de células, e por isso mesmo temos bases não só científicas, mas muito religiosas, para irmos contra a morte do anencéfalo e a morte dos microcéfalos. Ninguém tem o direito de tirar a vida desses espíritos que reencarnam, sejam eles com defeito ou sem defeito. A verdade, diz Dr. Amit Goswami, no Médico Quântico, é que a maioria dos praticantes da medicina continua a pensar estritamente de acordo com a física clássica cartesiana, mesmo 100 anos depois do advento das novas ideias quânticas. No plantão doutrinário, ficou a nossa tarefa de falar sobre uma das obras de Hermínio de Miranda, Hahnemann, o médico da medicina espiritual, e lá Hahnemann e Paracelso, porque na reunião mediúnica em Paris, Madame Creu anuncia que um médico se aproxima e quer nos falar. E a primeira frase desse médico ele diz assim: sou Hahnemann e fui Paracelso. Então, Paracelso e Hahnemann são os mesmos espíritos. E Hahnemann reencarna, Paracelso reencarna 200 anos depois como Hahnemann, para trazer essa nova proposta. E o que chama a atenção de Hermínio de Miranda para escrever esta obra, que é uma obra simples, de 70 páginas, que lemos assim em 1h30, é porque tanto Paracelso como Hahnemann eram cristãos e defendiam esta ideia de mente, corpo e espírito. E o mais peculiar é que ambos diziam que das ciências humanas, a mais conservadora, a mais difícil de haver uma mudança é a medicina. Se encontrarmos com um colega, eu tenho 25 anos de formado, mas se eu encontrar um senhor que tem 40 anos de formado e que usa uma medicação aí no interior, e se eu falar para ele, olha, isso aí já não usa mais, ele vai falar, não, meu filho, eu tenho experiência que você não tem, e ele não muda. Porque realmente é muito difícil de nós mudarmos um paradigma, um comportamento dentro da área médica. E essa proposta de Aristóteles, Paracelso, Hahnemann, Allan Kardec, eu vou dizer mais para frente, já nos propunha na Revista Espírita esta ideia desta medicina integrativa, que é uma abordagem médica orientada para a cura, entre aspas, porque não são todos que vão ter cura, que visa abordar a pessoa em seu todo, corpo, mente e espírito, incluindo todos os aspectos do estilo de vida. Então não podemos ficar restrito a uma queixa, a uma lesão física, a um diagnóstico e uma proposta terapêutica. Nós precisamos conhecer o ser no seu total, aonde ele mora, com quem que ele vive, como ele está com ele, como ele está com a família, qual que é a nossa relação hoje com o nosso momento atual da nossa vida política e econômica. É muito grave, e isso compromete a nossa saída, a nossa saúde. Então hoje, à tarde, que iremos todas as ruas para protestar, vamos protestar para conseguirmos uma qualidade de vida melhor.
termos condições de ir e vir livremente, de não termos medo, de não termos violência, de termos saneamento, de poder viver em algo que nos dê prazer, que nos dê alegria, que possamos cultivar o belo, que realmente possamos exercer a nossa cidadania. E na medicina integrativa, ela enfatiza essa relação terapêutica entre o paciente e o médico. Vocês conversam bastante com os seus médicos? Vocês propõem uma relação de tratamento? Vocês indagam ele, doutor, mas isso é melhor para mim? Porque todos nós que temos um médico de confiança e que frequentamos ele periodicamente, 80% de nós aqui está fazendo algo fora do que esse médico propôs. É verdade, não é? Estamos fazendo algo. Nós vamos na casa espírita, tomamos passe, tomamos água fluidificada. Se a vizinha ensinar que tem um chá não sei na onde, a gente toma. A gente vai na acupuntura, a gente faz homeopatia, não conta para ele, a gente não conta para ele. Ah, doutor, eu fui lá, a benzendeira me curou, estou bem agora. E o que eu escuto? Doutor, eu estou tomando uma garrafada. Todo mundo sabe o que é garrafada? Sabe? Então todo mundo faz, todo mundo pratica. Então nós temos que, os médicos precisam parar de achar que o que nós propomos na medicina alopática hegemônica é a escolha. Quem falou que é a escolha? Porque 80% dos pacientes estão fazendo outro tipo de terapêutica, que não está errado. O que precisa é o médico conhecer essas terapêuticas. Então a doença é mais, ela é mais que um dos corpos. E nós vamos propor um modelo para isso. De como que estamos fazendo hoje convencionalmente, o que o Dr. Amit Goswami nos propõe com outros autores, não caberia aqui trazer os outros, e que o Espiritismo também propõe. Porque Allan Kardec propõe o que esses pesquisadores estão propondo hoje. E nós temos que olhar, então, toda a nossa dimensionalidade, que Aristóteles, 400 anos antes de Jesus, já propunha, que é o físico, o vital, o mental, o supramental e o espiritual. Essa é uma proposta do Dr. Amit Goswami, modificada pelo Fernando Binhardi, que é um médico da Universidade da Unifesp, diretor do Centro de Medicina Interdisciplinar, onde todos nós precisamos conversar. Os profissionais de saúde, eles precisam conversar uns com os outros. Os psiquiatras precisam se dar muito bem com as psicólogas. Precisam ligar um para o outro. Nós precisamos conversar com os homeopatas, com os fisioterapeutas, com os acupunturistas, com quem faz florais, com os espíritas. Os médicos precisam falar com os espíritas. Que história é essa de passe? O que vocês fazem lá? Que história é essa da água magnetizada? Porque isso tem embasamento hoje científico, tem evidência. Então essa nova proposta é o foco na pessoa, no seu todo, mente, corpo e espírito. A importância que tem essas dimensões. Porque a medicina clássica, por exemplo, eu faço cirurgia, eu trato só o físico. Eu faço a medicina clássica. Tem algo que está com defeito, e nós vamos lá e arrumamos, melhoramos estas células. Allan Kardec propõe isso. Não está errado. Nós vamos continuar operando, nós vamos dar remédio para as pessoas, isso melhora, isso ajuda muito, mas só isso não dá mais. Então nós temos que olhar todas as dimensões do ser. Então o paciente tem uma participação ativa agora no seu tratamento. A gente propõe para ele. Eu estou com um paciente grave, internado, ele não quer operar. E está todo mundo lá apavorado. Todo mundo. Ele não quer. E ele está bem. Ele sorri, ele fala, imagine, estava bem. O senhor vai querer colocar 4 pontes no meu coração? Não. Então agora eu me programei amanhã cedo, vou chegar com mais tempo, porque isso requer muito tempo, vou ver as dimensões dele, e vou fazer uma proposta para ele, que ele não precisa aceitar agora,
mas muitos colegas meus impõem isso. E vocês sabem disso. Muitos médicos vão falar para o senhor não operar, o senhor vai morrer. E eu já ouvi isso de professores. Então eles estão muito equivocados. Eu vou propor para ele, até vou dar a possibilidade que ele vai morrer. Vai ou não? Alguém aqui não vai? Para mim fica fácil falar para ele, o senhor vai morrer. E eu falo, né? Mas com amorosidade, e fazer com que ele entenda que o porquê que nele, nos vários corpos, porque a doença vem da onde? Nós vamos ver. Por que o coração dele está muito enfermo? É do coração para lá ou é de lá para cá? Quem dá mais? Esse pessoal aqui acha que é? Então nós utilizamos terapias baseadas em evidências, quer sejam convencionais, como fazer 4 pontos, que para mim é simples, quer seja complementares. Então nós precisamos complementar essas atividades que hoje quem determina é a medicina hegemônica. E o médico do porvir, nós médicos espíritas, já estamos trabalhando isso, já fazemos isso na nossa prática. E o paciente e o médico são parceiros nesse processo de cura. Então, o uso de métodos terapêuticos e naturais, efetivas e menos invasivas, sempre que possível. A gente propõe todos esses métodos. A boa medicina deve ser investigativa e aberta a novos paradigmas. Então, elaborando esse paradigma espírita, nós temos os grandes aliados. Nós temos uma base científica que nós podemos recorrer com muita segurança, que é a obra kardeciana, a obra Chico Xavier Emmanuel e a obra André Luiz. André Luiz traz o grande enciclopédia, o grande tratado de medicina da alma, aliando essa grande aliança definitiva que está no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. A AME Brasil tem várias publicações, publica em revistas internacionais. Giancarlo Lucchetti, da Universidade de Juiz de Fora, se não é, será o maior cientista desta conexão saúde e espiritualidade. O Brasil dita as cartas. A Associação Médico Espírita do Brasil é consultada. Nós somos o maior produtor científico dessa atual realidade do ser. Vários trabalhos, esse trabalho é maravilhoso, né? A terapia, esse trabalho aqui, eu vou falar sobre ele porque ele é extremamente importante. Então é a terapia espírita complementar. Então ele pegou, é uma revisão sistemática. O que é uma revisão sistemática? Bem rapidinho. Então eu vou ver, nos últimos 10 anos, o que o mundo científico está escrevendo sobre passe, que é a imposição das mãos, lá no banco de dados não é passe, é a imposição das mãos, água fluidificada, oração intercessória, reunião de desobsessão e tem mais um. Esse trabalho mostrou que tudo que está escrito no mundo sobre esses assuntos não tem nenhum trabalho dizendo, orar por alguém é besteira. Não, pelo contrário. Tomar aguinha magnetizada lá não dá certo. O fulano de tal produziu tais trabalhos. Não tem. Nenhum trabalho está dizendo que orar não tem resultado. Pelo contrário. E não podemos deixar de citar o Dr. Herbert Koenig, que é o precursor de tudo isso, na Universidade da Duke University, montou no hospital o departamento de espiritualidade. Nós estamos em vias de terminar esse trabalho no Hospital do Coração, porque agora não tem mais o Hospital Salete, agora o Hospital Salete mudou a sua razão
e é um hospital, agora o nome é Hospital do Coração, e nós já estamos em conversa com os grupos religiosos. Nós temos a capelania espírita lá, os católicos também têm, estamos convidando os evangélicos, e nós vamos nos reunir e vamos propor essa espiritualidade no cuidado com o paciente, e vamos montar um departamento lá no Hospital do Coração, aonde você internada lá, que é evangélica, você pode pedir que o seu líder religioso venha, porque você quer uma reunião com ele, você quer uma oração com ele, e o departamento de espiritualidade do Hospital do Coração vai ligar, e o padre, o pastor, o espírita vai vir e vai te atender. E nós vamos, claro, obviamente, pesquisar isso, e nós devemos muito isso ao Dr. Harold Koenig, que é um grande parceiro e que já veio a nosso convite prontamente, com recurso próprio, nos visitar no Medinesp. Então, o que é esse modelo? Nós estamos caminhando para o fim. Vocês querem ir para casa? Está todo mundo com fome? Então, quais são as nossas dimensões? A que vocês mais conhecem, que os médicos praticam, é a dimensão física, aonde estão as nossas sensações, aonde estão as nossas dores. Depois nós temos uma outra dimensão, que é a dimensão metabólica. Ela existe? Existe. A gente consegue ver? Não. Mas ela é física? É, mas já é um físico mais sutil. Então o nosso sistema metabólico, onde está o nosso terreno biológico, se nós pegarmos se eu projetar uma gota de sangue aqui, dá para ver o sistema endócrino? Não dá. Dá para ver o sistema imunológico? Não dá, mas ele está ali, ele existe, mas já é mais sutil. Nós precisamos de recursos tecnológicos para ver células, para dosar hormônios, para ver o que está acontecendo ali. Mas ele já é um físico, mas é mais sutil. Como que é o nosso corpo vital? E essa proposta aqui é a proposta que o Espiritismo, que todos vocês que frequentam o grupo de estudo estão cansados de saber. É o corpo, é o perispírito nas suas várias dimensões, o corpo mental, o duplo etéreo, que todos vocês que estudam na Casa Espírita conhecem. Se precisar, nós podemos um dia vir dar uma palestra só sobre isso. E o que representa o corpo vital? Então, os nossos sentimentos. Todo mundo aqui tem sentimento, não tem? Depois, tem um corpo mental, que é as nossas emoções, os nossos pensamentos. Pensar é importante? Para nós espíritas? Muito. Eu falo para os pacientes, faz mais mal o que sai da boca do que o que entra. Porque as pessoas estão preocupadas com o que pode comer. Mas pensar é importante. E o supramental, o espírito, aonde é o campo das nossas intuições. Então, a terapêutica proposta, ela está vindo do físico para o espírito. Mas o adoecer, respondendo àquela pergunta que eu fiz, é do espírito para o corpo físico. Então, quem está doente, quem precisa realmente de tratamento, é o espírito. A doença no corpo físico, ela provém do espírito mutilado. Amélia Rodrigues, através de Divaldo Pereira Franco. Então, eu preciso entender todo esse processo multidimensional do ser humano, para que eu ofereça uma proposta verdadeira de cura, que muitas vezes nós não vamos conseguir isso. Por quê? Porque a doença, as dificuldades, os transtornos vêm para nós como provas ou como expiações, a ponto de Paracelso dizer
que Deus coloca os pacientes na presença do médico, porque o médico é apenas um veículo, para que esse paciente receba alívio, receba orientação, ou que ele receba a notícia que vai morrer. E nós temos que fazer isso de uma forma digna, de uma forma mais natural possível, aliviando o sofrimento, entendendo que o ser que está em coma, que está num leito de uma UTI meses, está quitando milênios de anos de débitos, de equívocos com o Criador. Entendemos com essa dimensionalidade que o microcefalia, que a criança que vem está ali internada numa UTI, que o anencefalo é digno e que ele precisa viver, porque ele está quitando várias encarnações como suicida, várias encarnações em que bolou como levar o petrolão, como levar o mensalão, como refinar cocaína e vender para o mundo inteiro, como fazer armas de destruição em massa. E esse espírito, quando tem consciência disso, clama para o divino: por favor, me interna, eu estou muito enfermo. E esta UTI se chama útero. E como que dá o processo então de tratamento? No corpo físico, é essa medicina convencional, que é o que nós fazemos, é o que eu propus aí para vocês. No corpo metabólico, isso é uma proposta deles, né? A medicina ortomolecular no nosso meio não é reconhecida como uma especialidade, mas a nutrição sim. Eu preciso fazer uma nutrição funcional, isso está muito colocado, e isso vai melhorar, isso vai ajudar o meu metabólico. E as medicações também, né? No corpo vital, a proposta da fisioterapia funcional, eu faço um redimensionamento do meu corpo físico para que eu tenha vitalismo, para que eu tenha força vital para poder prosseguir aqui nessa jornada, né, nessa escola. O corpo mental, através das psicoterapias de ressignificação, fazendo com que o ser entenda que ele precisa caminhar, que ele está num processo evolutivo, que tudo que está acontecendo a ele é o espírito que rege essa orquestra, e que ele vai redimensionar isso, que ele vai ressignificar a dor. Ressignificar a dor é uma fala espírita comum, que todos aqui já devem ter ouvido, e nós propomos essa psicoterapia de ressignificação. E o supramental é a meditação, aonde eu vou melhorar essa outra dimensão através de harmonização interna, de harmonização de todos os meus campos energéticos, porque nós precisamos silenciar. Nós precisamos ter momentos em que nós paramos, em que nós façamos uma introspecção. E a grande proposta da meditação hoje são as meditações curtas. Eu não preciso ir para a montanha, né? Porque isso é fuga. Mas eu posso meditar 10, 15 minutos. Existem diversos trabalhos hoje publicados que isso muda a nossa célula. E é o meu último slide. E é uma proposta da benfeitora. Então, eu preciso conversar com o meu paciente isso. Eu preciso propor para ele, quer seja florais de Bach, quer seja o passe, quer seja reiki, quer seja jorrei, quer seja meditação, homeopatia, mas eu preciso propor isso. Para isso, os médicos precisam conhecer essas terapêuticas, elas precisam estar embasadas cientificamente. Então essa aliança, o Espiritismo vem consolidar verdadeiramente esta aliança da ciência com a religião. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, nova luz se fez. A fé dirigiu-se à razão, e essa nada encontrou de ilógico na fé. Vencido foi o materialismo. Então, achar que só a medicina convencional
não dá mais. Esse livrinho é um livrinho de cabeceira. Nós precisamos tê-lo, né? O Consolador, e eu aprendi isso com a minha digníssima, que já debulhou este livro. E lá, Emmanuel, para mim, é a melhor proposta de saúde. Existem várias propostas, mas no Consolador, acho que é na questão 95 ou 85, para o homem na terra, saúde pode significar o perfeito equilíbrio dos órgãos materiais, que nós mostramos aqui. Isso é saúde também. Para o plano espiritual, todavia, saúde é a perfeita harmonia. Opa! Não vai. Agora, calma. Então é a perfeita harmonia da alma. Essa definição é, para mim, né, a mais completa. E é Emmanuel que nos vem trazer isso, que nos vem dizer que não somos só um corpo físico, que os nossos pensamentos vão gerar em nós emoções. Emoções em nós geram comportamentos. E os nossos comportamentos geram hábitos. E os nossos hábitos vão dizer quem nós somos. Então, a medicina precisa aliar, né, todo esse conceito, porque só assim estaremos propondo um modelo que realmente dá certo. Então, como que se dá esse processo de cura? Para entender isso, precisa ler a Gênese. A Gênese também é um livro de consultório. A gente tem a Gênese, a gente sempre está vendo, consultando lá. Então, lá na Gênese, no seu capítulo 14, Kardec vai transcorrer tudo que o Hahnemann já tinha, que o Paracelso e Hahnemann já tinham proposto, que é a medicina fluídica. Lá está tudo o nosso entendimento sobre isso. E o médico do porvir já tem que entender isso. Na Revista Espírita, de março de 1868, Allan Kardec discorre sobre as curas espontâneas, sobre as curas de uma forma geral, e ele propõe a medicina integrativa. É fantástico isso. Quando a gente começa a ler na revista, a gente não entende como que isso não está posto hoje nos cursos de medicina. Como que nos congressos, de uma forma geral, não se está discutindo isso. Precisamos ter um encontro específico dos médicos espíritas para discutir esses assuntos. E Allan Kardec, em 1868, já propunha isso. Então, a saúde e a sua doença, a minha doença, ela está posta numa lei de causa e efeito. Existe injustiça e existe injustiça e existe injusto, mas não existe injustiçados. O fato de eu não ter doença física não significa que eu estou saudável. Porque quantas pessoas se suicidam hoje no mundo? Os números são alarmantes. Precisamos falar sobre esse assunto mais, né? A ação em vidas sucessivas. Então, não mais um ser de agora, de momento criado hoje, mas um ser que traz uma história, um passado e que está refletindo hoje no seu aperfeiçoamento. Porque muitas das nossas dores não são só das vidas sucessivas, das reencarnações pretéritas. Muitas das nossas dores eu construo hoje. Então esse processo de cura, eu preciso conhecer todo esse processo. Eu preciso saber como ele se passa. Então o ser humano, ele não é mais algo, mas um ser integral. Nós enxergamos além do corpo, essa causalidade descendente do espírito
para o corpo físico, como nós mostramos, é o espírito que comanda. Então, ao invés de eu me lamuriar, de eu reclamar que nada dá certo, de eu tentar buscar curas a qualquer preço, exigir que algo me cure, eu entendo que eu estou num processo e que sou eu o maestro da minha orquestra. É o espírito, é a consciência, como diz Dr. Amit Goswami. O perispírito é o corpo causal, é o nosso organizador biológico, é ele que traz as impressões e que vai causar no corpo biológico aquilo que eu, espírito, determinei. Os centros de forças que alimentam, e precisamos entender, capítulo 2, missionários da luz, a glândula epífise, a pineal, o chakra coronário, o chakra cerebral, o chakra laríngeo, o cardíaco, o gástrico, o esplênico e o genésico. Precisamos ter conhecimento disso. Nós médicos estudamos profundamente isso. E esse fluxo de energia que pode, tanto quando eu faço a minha meditação, quando eu estou conectado com o divino, quando eu oro, quando eu aprendo as leis do amor, que Jesus vem exemplificar para nós, que Jesus olhava para nós e falava: mas você quer mesmo? Que já nos conhecia, você quer mesmo que eu te cure? Ele jamais atribuiu a ele, porque não foi ele. Jamais atribuiu uma cura, ele jamais afirmou: fui eu que te curei. Não, olhava para o ser e perguntava: olha, você quer mesmo? Olha o paralítico de Betesda, quantos anos ficou lá e não quis se curar? Quantos que na presença do Cristo se curava? Por quê? Porque ele doava uma matéria que nós não temos condições de entender, de tão quintessenciada que era. Estar na presença dele já significava esse fluido, porque aqui no passe no salão, o que nós estamos recebendo? Nós estamos recebendo fluido magnético, doado por nós, mas pelos espíritos que aqui estão, que se proporam vir aqui hoje para o trabalho, e que vão magnetizar-nos através deste fluido. Então a cura é um processo íntimo, que muitos vão obter, mas muitos que recebem o passe, que fazem os tratamentos, isso às vezes é paulatino, demora anos, porque todos vamos ser curados. Jesus falou ao Judas: Judas, jamais te abandonarei, estarei contigo por milênios. Mas ele assevera ao Judas: terás que recuperar isso, meu irmão, terás que reparar isso. Então esse processo não é milagre, é um processo íntimo, e nós espíritas temos condições de entender e de aliviar muito as nossas dores e as dores dos nossos irmãos. Por que pesquisar em saúde e espiritualidade? O que a maioria dos trabalhos mostram? A fé faz bem à saúde. Pessoas mais espiritualizadas são mais felizes, mais felicidades de sair, mais facilidades de sair de processos depressivos. É um remédio que nós damos, propomos a terapia do ser, e a pessoa se recupera da depressão. E muitos vêm a nós tomando 4, 5 drogas. Temos dificuldades de desmamá-los das drogas. Propomos uma terapia do ser, porque a pessoa precisa dar um passo. Ela precisa vir aqui. Ela precisa ir na sua religião. Porque nós não queremos tornar ninguém espírita. Longe disso. Eu não tenho esse poder. Mas nós precisamos propor que o ser dê um passo, porque a espiritualidade vai ajudá-lo. Tem menos chances de suicídio, menor envolvimento com drogas. Quando eu falo drogas, são todas elas: álcool, cigarro, maconha, cocaína, crack e as anfetaminas. São menos ansiosas e têm menos medos. A Organização Mundial de Saúde diz que até 2030, fora as guerras, os conflitos e os acidentes de trânsito, o que mais vai matar o ser humano? São as doenças cardiovasculares e
depressão, suicídio e ansiedade. Como as pessoas têm medo. Quando comecei a fazer psiquiatria, tinha muita dificuldade de... Como é que eu vou atender alguém que tem medo? Fobias. E hoje isso está muito claro, porque foi o Espiritismo que me orientou, que me fez ver além dos compêndios de medicina, o ser espiritual. Medos que vêm de agora e que de trás milênios de existência. O porquê viver com medo, isso é terrível. E as pessoas espiritualizadas sofrem menos com isso. As casadas têm mais estabilidade e satisfação nos seus relacionamentos. Pessoas com fé enfrentam melhor o estresse e, portanto, envelhecem mais lentamente, que é fantástico, que é fisiológico. Saber envelhecer é um momento de muita lucidez do espírito, é o desapego, é o distanciamento da matéria, das coisas materiais, porque, como diz a minha esposa, cachorro não tem gaveta. Não vamos ser belos a vida inteira, não vamos levar isso no plano espiritual. Então, saber envelhecer é saúde, e só entende isso quem está espiritualizado, que aceita as suas ruguinhas, o passo mais lento, o raciocínio. Agora não posso mais dirigir, não tenho mais condições de ir aqui de Cascavel a Curitiba. Meu filho vai, às vezes vou de ônibus. Isso é saúde, isso é espiritualidade em ação. Eu vivo a minha espiritualidade. A pressão sanguínea é mais baixa, os medicamentos respondem mais, cicatrizes em cirurgias, principalmente as do coração, são melhores. Na espiritualidade nós fazemos esse trabalho pré-operatório, né? De convívio, de abraço, de sorriso. A gente faz brincadeiras. Olha, eu falo para os pacientes: olha, lá durante a cirurgia, durante a anestesia, você vai sair do corpo. Depois você me conta, eu quero saber. Eles riem, a gente brinca. E daí eles perguntam: doutor, e se eu morrer? Eu falo: eu também vou morrer. Então a gente faz para ver se isso ajuda na recuperação, e isso é muito positivo. Então, finalizando, vamos trazer 4 mensagenzinhas para que realmente essa contribuição do Espiritismo nessa verdadeira aliança entre saúde e espiritualidade. O homem terá de voltar os olhos para a terapêutica natural, que reside em si mesmo, na sua personalidade e no seu ambiente. A medicina precisa criar processos naturais de equilíbrio psíquico, já dizia lá o Aristóteles, em cujo organismo se localizam todas as causas dos fenômenos orgânicos tangíveis. A medicina do futuro terá de ser eminentemente espiritual, posição difícil de ser atualmente alcançada em razão da febre do ouro. São chegados os tempos em que ensinamentos do Cristo devem receber o seu complemento, em que o véu propositadamente deixado sobre algumas partes desses ensinamentos deva ser erguido. A ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, deve levar em conta o elemento espiritual. A religião deve reconhecer as leis orgânicas e imutáveis da matéria. Então, essas duas forças juntas, apoiando-se uma na outra, se ajudarão mutuamente. A religião, não mais sendo destemida pela ciência, adquirirá um poder inabalável. Estará de acordo com a razão, já não podendo mais se opor à irresistível lógica dos fatos. E, para finalizar, uma homenagem ao meu amigo Vanim, eu trouxe uma mensagem da benfeitora Joana de Ângeles, que ontem, por intuição, eu peguei esse livro. Fui lá, peguei e abri nesta frase. E falei: é para pôr lá. Então, para nos encerrarmos: restaura a tua saúde mediante o comportamento espiritual, aspirando paz e segurança em Deus. Nutrir-te-ás de forças para a harmonia de vossas células, fatores essenciais para a saúde real. Agradeço
por estar aqui nesta manhã linda e por vocês terem a paciência de me ouvir. Peço a todos que, se hoje forem nas manifestações, vão como espíritos imortais que somos, em prece, em oração, com indulgência, sem críticas aos nossos governadores, aos nossos administradores, para que eles tenham um momento para que juntos possamos dar uma vida mais digna no nosso planeta. Muita paz.